nós recomeçamos o projeto de Provérbios. Eu já fiz isso uma vez, essa segunda vez, mas cada vez que a gente estuda Provérbios é algo diferente. Então, precisamos estar lendo Provérbios constantemente. E por que eu comecei hoje? Hoje é dia 1º de dezembro. O mês tem 31 dias e Provérbios são 31 capítulos. Então, finalizamos o último mês deste ano, 2022, com as instruções de Salomão. Salomão, eu vou explicar porque é alguém fascinante. Ele recebeu a sabedoria em um sonho com Deus, né? Deus lá, isso está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim: em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho, à noite, e Deus disse: pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti, em verdade e em justiça, e em retidão, um coração para contigo. Tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que ele lhe deste um filho para te assentar ao teu trono. E este é o dia. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena. Não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, a qual escolheste um povo grande, que não pode ser enumerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido, para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar esse teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isto, ou seja, sabedoria. E disse-lhe Deus: pede, por que pediste isto? E não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra, eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu andaste antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparáveis a ti em todos os seus dias. Então, nesse sonho, Salomão, tendo aprendido isso do seu pai, conseguiu sabedoria, acesso à sabedoria. Ao longo desse mês, eu vou estar falando algo que eu entendi ao longo de 4, 5 anos, que cada vez mais eu tenho colocado em prática. Tenho colocado tudo em prática? Não. Ainda não. Porque também sou como gosto de ler aqui, uma criança pequena que não sabe nem sair nem entrar. Então vamos começar a ler Provérbios 1 e vamos conversar um pouco sobre esse Provérbios de capítulo 1. Lá diz, Provérbio capítulo 1, versículo 1, Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para entender as palavras do entendimento, para receber as instruções da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade, para dar sutileza aos simples e aos jovens conhecimento e discrição. Um homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e um homem de entendimento alcançará sábios conselhos. Para entender um provérbio e suas interpretações, as palavras dos sábios e seus enigmas. Ou seja, temos aqui palavras dos sábios e mais enigmas, ou símbolos, e nós vamos ter que decifrar isto. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Está perto, porque aqui o temor não vem de se ter um medo. O temor é de estar perto. E eu só ouço bem quem está perto. Se você estiver me ouvindo no celular, no computador, na televisão, não importa. Aonde você estiver, se você estiver longe, você não ouve bem. Você só ouve bem se você estiver na distância ideal.
conforme o volume do seu equipamento. E isso nós temos que estar perto do Senhor, porque se nós estivermos longe, então nós também não conseguimos ouvi-lo. E ele continua no versículo 8: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não abandone a lei de tua mãe, porque serão como ornamentos de graça sobre tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Salomão ouviu as instruções de Davi, seu pai, e da sua mãe. A sua mãe falou para ele não desistir, porque ele queria desistir. Porque eu fui entender que Davi teve vários filhos com várias mulheres. Mas ele não foi pai de verdade de todos. Ele só foi de Salomão, que foi seu último. E com isso, ele conseguiu ter uma coroa e conseguiu ter uma corrente. Ou seja, mostrando que ele era o rei daquele lugar de Israel. E ele continua no versículo 10. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consista. Ou seja, vamos ter várias interferências, vários influenciadores. Assim como Eva, assim como Adão, foi influenciado pela serpente. Não podemos permitir, temos que estar atento ao nosso ambiente. Se eles disserem, vem conosco, ponha-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivos. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, e inteiros, como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte entre nós, tenhamos todos uma só bolsa. E o inimigo, ele quer nós inteiro. Ele não quer a gente ir por pedaços. Ele vai lançar tudo, toda a sua sorte, para que tenhamos todos no mesmo lugar, ou seja, preso numa alienação. No 15, ele vai dizer: Filho meu, não andes tu no caminho com eles, refreia os teus pés de suas veredas, porque os teus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Quantas vezes a gente não respira, não para e reflete, e faz muita bobagem no caminho. As veredas são os caminhos, caminhos às vezes agradáveis, caminhos às vezes divertidos, mas quantas vezes a gente está nos derramando sangue? E esse sangue pode ser lágrimas, pode ser sangue verdadeiro. Quantas pessoas morrem pela nossa língua? Certamente, lá no 17, ele vai dizer: certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro. E espreitam por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um, que é ganancioso quanto ao ganho, que toma a vida dos que as possuem. A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões e das cidades, ela clama suas palavras, dizendo: Por quanto tempo, ó simples, amarei a simplicidade, e os escarnecedores se deleitarão no seu próprio escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Por quanto tempo, ó simples, amarei a simplicidade. Lembra? Simples. A melhor definição de simples é recursos que nós temos. Eu tenho alegria? Então é simples. Ah, mas não é fácil ficar feliz o tempo todo. Temos alegria o tempo todo. Ok, concordo. Mas é simples porque nós temos. Então, temos que amar tudo que é simples. Quando ele vai falar que eu sou uma criança, que não sabe nem entrar nem sair, lá no sonho, crianças são simples. E muitas vezes nós queremos ser muitos, e os escarnecedores, ou seja, aqueles que roubam, vão se deleitar por tudo aquilo que nós também ficamos produzindo, que é um roubo, que nós não somos nós. Quem é tolo vai odiar o conhecimento, porque conhecimento sem prática não vira sabedoria. Atentai para as minhas repressões. Eis,
que derramareis meu próprio espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, e estendi a minha mão, e nenhum homem se importou. Mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes minha repreensão. Eu também rirei de vossas calamidades, zombarei quando o vosso temor chegar. Quando o vosso temor chegar como desolação, e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós. Então eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão, porque odiarão o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não quiseram meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto de seu próprio caminho e encherão-se de seus próprios artifícios. O 32, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos o destruirá. Mas quem me ouve habitará em segurança, estará em paz em relação ao medo do mal. Se nós ouvirmos o que Salomão está dizendo, que é uma conexão direta com Deus, que é a própria sabedoria, e eu vou ficar, todas as vezes que eu consultar Jesus, ou seja, Deus, e o Espírito Santo, que é isso que nós temos hoje, Salomão não tinha nem Jesus e nem o Espírito Santo. Ele só tinha Deus. Já pensaram sobre isso? Se eu tenho hoje mais dois, eu posso consultar o Espírito Santo que Jesus deixou como consolador. Eu tenho acesso a Jesus, que chega a Deus. Quantas fontes eu tenho? 3 fontes eu tenho para acessar essa sabedoria. E todas as vezes que eu acesso a sabedoria, eu não tenho medo do mal. Porque Jesus vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se eu tenho o verdadeiro amor, que é Deus, vou estar lançando fora todo o medo. Então, eu não vou ficar errando. E aqui, no capítulo 1, o que me chama a atenção? Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que te chamou a atenção nesse capítulo 1. Lançai fora todo o medo e andar por simplicidade, com recursos que eu tenho até o momento. Se eu tenho esse acesso a essa câmera, se eu tenho acesso a essa tecnologia que é o YouTube, eu tenho que usar. Hoje, eu ouvi uma palavra que vai dizer sobre o Shalom, que os judeus usam constantemente. E eu fui entender, e eu já vou associar aqui com ele vai dizer da sabedoria. Eu fui entender qual era a etimologia, ou seja, qual é a origem da palavra Shalom. E ele vem de um radical de SLM, que significa em português de inteiro, seguro e intacto. E essa palavra dessa pessoa vem me dizer que nós temos que procurar na nossa casa para que nada, nada, em lugar nenhum, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, em nenhum lugar da nossa casa e também na nossa casa interior, encontremos nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, Shalom inteiro, seguro, intacto, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quando eu entendo que eu tenho que entender que o simples, há quantos anos eu fui entender que a primeira vez que foi mencionado Shalom na Bíblia foi quando José, filho de Jacó, liberou Simeão, seu irmão, e ele saudou com a paz. Shalom seja convosco. Lá em Gênesis 43, 23. O que queria dizer que você possa estar bem. A palavra Shalom vem da palavra Salam, que significa estar bem, estar completo, são e salvo. Shalom também é usado para indagar sobre o bem-estar de uma pessoa, o seu estado de saúde e a qualidade de vida. Por exemplo, quando Jacó perguntou aos pastores de Labão de onde procediam, e eles responderam. Jacó então perguntou: conheces a Labão? Os pastores disseram sim. A próxima pergunta de Jacó foi: ele está bom? Shalom. Lá em Gênesis 29, 6.
Então, gente, precisamos entender que quando nada está quebrado, faltando ou fora do lugar, eu consigo vir e dizer o quê? Quem me ouve habitará em segurança e estará em paz em relação ao medo do mal. Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Não posso ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Quero que você deixe aqui nos comentários. Qual foi a ficha que cai? Faz sentido esse projeto? Outra coisa que eu também quero, já que você chegou até aqui, me deixa aqui. Quero fazer alguns dias ao vivo. Qual é o melhor horário? Vamos fazer juntos, ao vivo. Seja no Instagram, seja aqui no YouTube. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada vez mais. E até amanhã. Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Até amanhã.